O governo federal investiga se empresários e associações de caminhoneiros articularam essa greve que já dura 7 dias. Essa prática ilegal é conhecida como lockout. Enquanto os bloqueios persistem lá fora, dentro do governo, preocupação com o tempo. É preciso que as medidas anunciadas surtam efeito antes que a situação piore. O governo mantém a convicção de que empresas estão por trás da paralisação, incentivando os bloqueios feitos por caminhoneiros, o chamado lockout, uma prática ilegal. Além da Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República criou um comitê para acompanhar as consequências dos protestos. As paralisações também são investigadas pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Na prática, o CAD suspeita que federações, empresários e pessoas físicas premeditaram uma ação coordenada, estabelecendo uma conduta combinada. E isso pode configurar fraude à concorrência. É a forma como o pleito dos caminhoneiros, dos empresários, das associações, dos sindicatos está sendo feita. É isso que pode ser o problema anticompetitivo e a conduta ilícita. O Fantástico teve acesso ao primeiro mapeamento dos suspeitos. Uma lista inédita com nomes de pessoas e associações representando tanto caminhoneiros quanto empresas de transportes, que foram flagradas nas estradas durante os protestos, e também casos que foram informados ao CAD. Todos estão sendo investigados pelo Conselho. Na lista estão NTC e Logística, Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos, Confederação Nacional do Transporte, Federação dos Caminhoneiros Autônomos de Cargas em Geral do Estado de São Paulo, União Nacional dos Caminhoneiros, Sindicato dos Transportadores Rodoviários Autônomos de Bens do Distrito Federal, Sindicato Nacional dos Cegonheiros, Federação Interestadual dos Transportes Rodoviários Autônomos de Cargas de Bens da Região Nordeste, Federação dos Transportadores Autônomos de Cargas de Minas Gerais, Federação dos Transportadores Autônomos de Carga do Espírito Santo e Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística no estado do Rio Grande do Sul. Um segundo pedido de investigação foi aberto, porque o CAD recebeu novas informações e incluiu a Associação Brasileira dos Caminhoneiros, José da Fonseca Lopes, presidente da ABICAM, Wallace Landim, representante dos motoristas autônomos do Centro-Oeste, José Araújo, presidente da União Nacional dos Caminhoneiros, Federação das Empresas do Transporte de Cargas do Estado de São Paulo, Sindicato dos Transportadores Autônomos de Cargas de Goiás, Vantuir José Rodrigues, presidente do Sinditac Goiás, Edmar Rosa, presidente do Sindicam DF, Jaime Ferreira dos Santos, presidente da Sinaseg, e Dilmar Bueno, presidente da CNTA. Todos serão ouvidos para apresentar as defesas. Dessa lista de 20, 9 entidades assinaram acordo com o governo na última quinta. O Fantástico apurou que algumas associações investigadas pelo CAD passaram também a ser investigadas pela Polícia Federal. A FETICESP passou a ser investigada por causa desse vídeo, que descreve em detalhes as consequências de uma paralisação de caminhoneiros durante 5 dias, uma situação muito parecida com a que acabou acontecendo no país. Então os caminhões são o problema? Vamos sumir com eles por apenas 5 dias. Já no primeiro dia, você vai perceber que não foi uma boa ideia. Alimentos frescos essenciais esgotam nos mercados. Cartas se acumulam. Restaurantes reduzem seus menus. Obras param por falta de materiais. E as farmácias ficam sem medicamentos. Postos de gasolina já não têm combustível para vender. No campo, as produções estão estragando porque não há transporte. Os aeroportos são fechados, pois sem combustível os aviões não podem decolar. O lixo se acumula por toda a cidade. Indústrias de vários segmentos já não conseguem produzir por falta de insumos. Agora, no 5º dia sem caminhões, o caos está por todo lado. A sociedade entra em colapso. Não há transporte público, hospitais e escolas. As pessoas não conseguem seguir sua rotina. Ainda no vídeo, a federação diz que o objetivo era valorizar o transporte rodoviário no Brasil. Muitas vezes reclamamos dos veículos de carga nas estradas e nas cidades.
mas esquecemos que eles são as células que transportam tudo que é vital para termos a vida com que estamos acostumados. Diante da repercussão, em nota, a FETSESP disse que não apoia e tampouco incentiva qualquer tipo de paralisação das atividades de transporte rodoviário de cargas e informou que o vídeo é de maio do ano passado. Após a investigação, a federação divulgou um novo vídeo institucional com tom diferente do anterior, sem falar em caos nem desabastecimento, e reforçou que se trata de uma campanha de valorização do transporte rodoviário. A Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos, CNTA, que também responde pelo presidente Dilmar Bueno, disse que o movimento dos caminhoneiros é voluntário e espontâneo. A Confederação Nacional do Transporte, CNT, declarou que não vê razão para ser investigada pelo CAD. A Federação dos Caminhoneiros Autônomos de Cargas em Geral do Estado de São Paulo, FETRABENS, disse que não recebeu nenhum comunicado do CAD e que desconhece qualquer investigação. O Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística no estado do Rio Grande do Sul negou o envolvimento com a prática de lockout. Disse que acha justas as reivindicações, mas que considera que o movimento passou dos limites. A Federação das Empresas do Transporte de Cargas do Estado de São Paulo disse que não apoia nem incentiva qualquer paralisação das atividades de transporte de carga. O Sindicato dos Transportadores Autônomos de Cargas de Goiás, que também responde pelo presidente Vantuir José Rodrigues, disse que considera a investigação indevida. A NTC Logística declarou que não organiza, não incita nem apoia movimentos que impliquem bloqueios de vias públicas e que as empresas representadas por ela são as maiores prejudicadas pela atual situação. A União Nacional dos Caminhoneiros, Unicam, que também responde pelo presidente José Araújo, disse que o movimento é espontâneo dos caminhoneiros e declarou ainda que a entidade está participando das negociações com o governo na tentativa de que seja firmado um acordo. Nós não conseguimos contato com o Sindicato Nacional dos Cegonheiros, com o Sindicato dos Transportadores Rodoviários Autônomos de Bens do Distrito Federal, com a Federação Interestadual dos Transportes Autônomos de Cargas de Bens da região Nordeste, com a Federação Interestadual dos Transportes Autônomos de Cargas de Minas Gerais, com a Federação Interestadual dos Transportes Autônomos de Cargas do Espírito Santo, nem com Wallace Landim, representante dos motoristas autônomos do Centro-Oeste. Nós não tivemos retorno da Associação Brasileira dos Caminhoneiros, a ABICAM, e o seu presidente José da Fonseca Lopes.